moda, ela segue sendo um reflexo da sociedade. Quando eu penso moda, eu não tenho como não pensar em todo o conjunto que está ali em diálogo com ela. A política, as questões ambientais, todas as questões que são inerentes ao ser humano. Porque a gente, em algum momento da nossa jornada evolutiva, a gente decidiu se vestir. E se a gente decidiu se vestir, a gente decidiu também usar essa vestimenta como uma possibilidade de comunicação. Eu venho de um recorte social do Rio de Janeiro, de periferia, de favela, né? Minha mãe era empregada doméstica, então ela trazia as revistas das patroas com aquelas roupas, com aquelas pessoas diferentes. E eu acho que, fazendo um olhar assim para trás, minha mãe sempre comenta comigo que as minhas duas brincadeiras de infância que eu mais tinha era falar que eu trabalhava com moda e ser professora. E são as minhas profissões hoje. Então eu cumpri esse meu desafio infantil. Esse começo ele tá muito ligado a essa história da minha família e também a minha avó. Porque a minha avó, ela sempre foi costureira e ela costurava roupas de orixá. Então aquelas roupas maravilhosas, saias com muitos metros de tecido, tudo muito brilhoso. Sempre essas roupas atendiam corpos mais diversos, né? Mulheres com muita volumetria de corpo, ou gordas, por assim dizer. Então esses dois ambientes da moda, eles sempre tiveram muito presentes na minha jornada desde a infância. A Zena Marias, ela é esse meu exercício e negócio de impacto socioambiental que nasce em 2024, no chão da sala da casa da dona Roseli e da Cíntia, lá em Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente decidiu abrir essa empresa, estava muito desgostosa do mercado. Eu já tinha trabalhado muitos anos com chão de fábrica, já tinha trabalhado com empresas grandes e todas as empresas que eu passava eu observava as mesmas questões. Um lugar chamado estoque, que ficava um bando de tecido, coisa lá jogada que ninguém sabia o que era. Os corpos das mulheres reais que não eram devidamente representados, então a gente tinha muita roupa que tentava esconder o corpo da mulher ou colocar ela dentro de uma padronização. E a gente tem as nossas grandes costureiras como sendo as pessoas que menos recebem dentro da cadeia produtiva da moda. E a Zé Marias, ela é criada dentro desse paradigma de mitigar o resíduo têxtil, de treinar as costureiras para que elas saibam precificar a sua mão de obra e de vestir mulheres com os corpos diversos. Então são esses nortes que a gente foi criado e é para eles que a gente segue rimando, né? Trabalhando com resíduo, a gente está aberta a todo tipo de resíduo. Pensa assim, a indústria que faz o tecido, né, as tecelagens, elas produzem além do que elas vendem. O nosso trabalho é olhar para esse estoque com muito carinho e desse estoque criar produtos. Então, ao invés de a gente criar o tecido com tecido novo que acabou de ser lançado, a gente cria bastante com tecidos que iam ser descartados. Esse é o primeiro momento do nosso trabalho, entender esses tecidos. Eu tenho muito tecido de base não sintética, né, poliéster, que é o nosso grande desafio. Eu acredito que as marcas como a minha, que estão pensando nessa sustentabilidade, impacto, tirar o poliéster da cadeia de reciclagem pode ser uma alternativa e a gente vem pautando também nisso, mas eu recebo muita fibra natural. Algodão, viscose ecovero, cânhamo, que é uma grande matéria-prima que eu amo trabalhar e que eu venho a cada coleção que eu faço de São Paulo Fashion Week trabalhando com jeans em base de cânhamo, porque é sobre esse futuro próximo, né, que eu enxergo que a moda está caminhando, para que a gente tenha mais fibras naturais e menos fibras sintéticas, para que a gente consiga fazer a roupa degradar e não virar o que o deserto do Atacama tá lá e o tempo todo nos enxerga ali, que a gente ainda não está fazendo o nosso dever de casa direitinho. Florescer, a gente teve essa grande jornada visual dentro da plataforma São Paulo Fashion Week, pós o projeto Sankofa. Tem uma música do Racionais que eu amo, que é a música que norteia esse florescer, que ele fala que até no lixão nasce flor. Então é desse fragmento que
se desencadeou o florescer das Zé Marias. E partindo dessa provocação do Racionais, né, que até no lixão nasce flor, eu fui tentar entender como é que seria um desabrochar. E para isso eu tive que falar de 5 grandes elementos. A gente começou pelo elemento terra, que é esse planeta também, que por acaso tem esse nome. Então essa coleção, ela falou muito sobre a degradação do meio ambiente do elemento terra. O ponto alto desse meu desfile foi as nossas mochilas respiráveis, que eram mochilas futuristas, com plantas dentro. Depois eu passei pela água, que foi essa degradação do meio ambiente, como é que a gente negligencia essa água. Um ponto alto desse desfile foi os nossos monstros marinhos. Então a gente fez um figurino bem elaborado, pensando em todo o resíduo marítimo. Depois a gente foi pro meu desfile que eu mais amo, que foi o fogo. Falando desse lugar de transmutação do fogo, de como o fogo é um elemento que nos potencializou e nos avançou tecnologicamente. E esse desfile também, ele tinha um alicerce dentro do orixá Exu. E a gente tinha Nhançã enquanto búfalo também nesse desfile. Depois a gente foi pro ar, dentro do Teatro Oficina, que é um lugar que eu amo aqui em São Paulo, é um lugar do teatro, e aí a gente entendeu também esse lugar cênico que a Zé Maria se coloca. E no nosso Ar Florescer a gente fez uma parceria muito interessante com a Givaudan, porque a gente conseguiu ter um desencadeamento de cheiros dentro do desfile. E por último, não menos importante, eu quis falar do éter. E aí o ponto mais alto desse desfile para mim, para além das participações, né, fantásticas, e estar dentro do Teatro Oficina, é o último look, é o look que fecha, porque é um look que ele lembra a diva do próprio filme O Quinto Elemento, né? O primeiro look e o último são os looks que mais sintetizam esse filme, porque a gente tem uma releitura da Milla Jovovich e depois a gente tem uma releitura da diva no final e a gente tem uma chuva de pipoca, né, simbolizando o orixá Obaluayê e fechando esse ciclo, limpando tudo que precisava limpar. A Zé Marias é uma empresa que ela fala sobre política. A gente, quando usa o resíduo têxtil, eu estou dizendo para a indústria que a gente está produzindo demais e que a gente precisa rever essa produção. E, ao mesmo tempo, quando eu opto por trabalhar de uma forma slow fashion, é que também eu pressiono o mercado para entender que existem outros tipos de comércio. É super importante, por exemplo, que a gente tenha meninas com corpos maiores nas plataformas de moda. Porque esses corpos vão ser corpos que vão se ver refletidos. E uma vez que eles se veem refletidos, eles se sentem potentes para criar. Então eu acho que esse nosso atual momento é um atual momento muito propício para as marcas estarem repensando esses paradigmas que até então a gente estava. E se eu conseguir fazer isso, outras empresas também conseguem.